Presidente, gravação iniciada. Muito obrigada. Bom dia, depois de um breve intervalo, retomamos a sessão da manhã, do dia 26 de janeiro de 2021, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, doutora Sabrina Coutinho Barbosa e eu, Lisiane Gelotti Meira. Eu vou anunciar aqui a retirada de pauta dos processos de relatoria do doutor Breno do Carmo Moreira Vieira, em virtude da ausência, que são os itens 1 a 5 da nossa pauta. E também, depois, vão ser os itens 19 a 26 dessa pauta da manhã. Retomamos nossos julgamentos, então, e vamos agora passar para o item número 13 da pauta, cuja recorrente é Philips Medical Systems Indústria e Comércio Limitada, e relatoria do Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, a palavra é sua. Também nesse caso é uma compensação com créditos judiciais. No início do meu voto aqui, eu trato de uma questão de admissibilidade, porque eu converti, a primeira vez que esse processo veio ao plenário, eu propus, e a turma aceitou a conversão em diligência para confirmar a data da protocolização do recurso voluntário. Só que o que acontece é que a unidade de origem não teve condições de confirmar essa data, então nosso procedimento é admitir o recurso voluntário, tá certo? Haja vista que não há um registro oficial dessa data. Então, eu admito o recurso voluntário, é uma não homologação de compensação de crédito judicial, tá certo? Perder como foi transmitido em outubro de 2003, a ação foi proposta em março de 99, por favor, doutor Salvador, vamos às datas, né? A ação judicial foi proposta em março de 99, né? E o trânsito em julgado foi em junho de 2006. Tá? A recorrente, ela alega, né, que em março de 2000 ela obteve uma sentença de primeiro grau favorável, que autorizou a compensação, independentemente do trânsito em julgado, sob condição resolutória apenas no que diz respeito à liquidez e certeza. Que ambas as partes recorreram daquela decisão, que o TRF da primeira confirmou a autorização à compensação, foram opostos embargos, o acórdão foi publicado em julho de 2003, não foram aceitos, a decisão do TRF de primeira foi objeto de interposição de recurso especial, que todavia não impedia a execução do julgado. Em junho de 2006, transitou em julgado a sentença favorável. Ela diz ainda que, em sede do RESP número tal, o STJ firmou entendimento no sentido de que a exigência do 170A, de que a compensação somente ocorra após o trânsito em julgado, apenas se aplica às ações judiciais propostas a partir da data que entrou em vigor. Isso é janeiro de 2001. Então, a homologação da compensação, para fins de homologação da compensação, a DRF deveria restringir-se a questionamentos relacionados à liquidez e certeza. E que estava autorizado a fazer a compensação, né, desde a publicação do acórdão nos embargos. Bom, eu dou provimento ao recurso voluntário, porque, de fato, a ação judicial foi proposta em março de 99, né, e antes do início da produção de efeitos dos 170 do CTN, como já decidiu o STJ em sede do RESP 1.164.452. Então, eu dou provimento parcial, como a gente faz normalmente em processo de crédito, e depois a liquidação vai ser resolvida lá pela unidade. Esse é meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos votar? Doutor Ari, por favor. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador?
Eu acompanho também, a Semiramis aqui, que é nosso banco de dados de jurisprudência, não teve um caso de uma jurisprudência que fala que, mesmo quem propôs a ação na liminar, quer dizer, o pedido de compensação na liminar, depois, quando o trânsito julgado, valida o PERDECOMP, alguma coisa assim? Não tem um negócio desse? Não, né? Então tá, mas eu acompanho o relatório. Não conheço essa figura esdrúxula, não. O arquivo aqui está falho. Obrigada, doutor Salvador. Doutor Adão? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos para dar provimento parcial ao recurso voluntário, haja vista que a unidade jurídica será de validar o montante pleiteado. Com isso, encerramos a votação do item 12 e passamos agora ao item 13. Eu só queria pedir para o Marcelo verificar, acho que você está com a mãozinha erguida, Marcelo, que fica aparecendo na gravação. E todo mundo checar se está no low definition, a mesma não estava. Tá. Eu peço ajuda aos universitários aí, que eu estou fazendo alguma coisa que nem eu sei que estava fazendo. O que eu tenho que fazer aqui, presidente? Tem que baixar a mãozinha. Está aparecendo para vocês também a mãozinha dele? Ou só para mim? Para mim, não. Eu não Tá normal. Então, tá bom, não deve estar aparecendo na gravação. Então, passamos à votação do item 13, do item 14, desculpe. Item 14, recorrente Klockner Pentaplast do Brasil Limitada, também de relatoria do Dr. Marcelo. Doutor Marcelo, por favor, pode começar. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu peguei o certo aqui. Certo. É o Klockner 1. Ok. Vamos lá. É um pedido de ressarcimento de crédito IPI do quarto trimestre de 2003. A unidade homologou parcialmente porque não restou saldo credor suficiente após cômputo de débitos do IPI que não haviam sido lançados. O contribuinte ele não comprovou que todos os clientes cumpriram os requisitos para a fruição do benefício da suspensão previstos no artigo 29 da Lei 10.637, que eu de cara já reproduzi aqui. O agente consignou que não foi lavrado o auto de infração para cobrar o IPI devido e não pago, por se tratar do ano calendário de 2003 e o mesmo já estar decaído. Por isso, glosamos parte do crédito em PERDECOMP. Eu acho que aqui na turma esse assunto já foi discutido, até o Salvador tem uma opinião divergente em relação a isso. Então, no recurso voluntário, ele, em primeira instância, além das razões de direito, apresentou declarações de fornecedores que motivaram a reversão de uma parte de glosas. Então, teve algumas declarações de fornecedores dizendo que tinham cumprido com esses requisitos aqui que estão, que a venda de mercadorias de determinadas posições, tal. No recurso voluntário, ele reitera que a glosa é indevida, pois ela deriva da falta de destaque do IPI, cujo direito de lançar já havia decaído. Ele diz que cumpriu as condições legais para utilização do benefício, que os créditos originados de compra são legítimos e sua manutenção na escrita, apesar da saída subsequente não ser tributada, é assegurada pelo parágrafo 5º do artigo 29 da Lei 10.637. Que as etapas de compra, com registro de créditos e venda, são distintas. Se eventualmente houve insuficiência de destaque na venda, essa infração não prejudica o direito ao registro do crédito. Se houve erro na aplicação do incentivo fiscal, o fisco deveria ter lavrado um auto de infração e cobrado IPI, não glosado crédito. Esse entendimento estaria estampado no artigo 22, que regulamentou o benefício, que vale a pena ler até para entender o argumento dele,
que ele infere aqui do artigo 22, que diz que, na hipótese de destinação dos produtos adquiridos ou importados com suspensão do IPI distinta da prevista na legislação aplicável, a saída dos mesmos do estabelecimento industrial dar-se-á com incidência do imposto. É para corroborar esse argumento dele de que o seguinte, olha, o fisco deveria ter lançado o IPI e não glosado o crédito. O próprio agente fiscal teria, eu continuo nos argumentos da recorrente, tá? O próprio agente fiscal consignou no relatório que glosou créditos porque não podia mais lavrar o auto de infração. Essa prática de compensar a impossibilidade de glosar créditos com lançamento de tributo decaído é manifestamente ilegal. E, por fim, ele cita decisões do CARF em que a falta de destaque do IPI ensejou em lançamento de ofício e não em glosa de crédito. Bom, aqui a questão é um pouco... Ele tentou abordar a questão de uma outra maneira. Na verdade, a fiscalização, ela empreendeu uma revisão, uma auditoria da escrita dele, tá? Para validar ou não os créditos que ele estava compensando. O crédito, eu sei que o doutor Salvador discorda disso, mas o crédito, ele, conforme se encontra na legislação do IPI, e até fundada num dispositivo constitucional, o crédito ele deriva do cotejo entre débitos e créditos. Você não pode ter saldo credor, você não pode falar em validação do saldo credor sem validar débito. Né? Então, na verdade, a fiscalização ela não glosou créditos, ela lançou débitos e isso reduziu o saldo credor. Ele tenta conduzir até a redação do relatório da fiscalização é dúbia, mas o que aconteceu não foi glosa de créditos, foi falta de lançamento de débitos que ensejaram na redução do saldo credor. E que, para mim, eu já manifestei nessa turma aqui, tá certo? Que se a gente não tem um prazo, né, um dispositivo legal estabelecendo um prazo para revisão de créditos, eu até não pensava assim quando eu entrei no CARF, depois mudei de opinião, e realmente até ouvindo a sabedoria da doutora Semira sobre esse assunto, né, realmente não há um dispositivo legal que trate desse assunto, então a gente não pode entender que decaiu o direito de glosar crédito. Não existe. Entendeu? Então, eu inicio aqui consignando que, em sede do recurso, a recorrente não trouxe novos documentos e informações, quer dizer, ela não trouxe nada de novo sobre os clientes dela, dizendo que teriam cumprido, né, com o incentivo que poderia ensejar o não lançamento de débitos, né, na escrita. Eu trago aqui os artigos 9779 a 9430, que dão fundamento ao pedido de ressarcimento, né? Os artigos 195 e 196 do RIP, que fala sobre as normas gerais de utilização de crédito. E, bom, é importante mencionar que não há prazo legal para a realização de auditoria sobre saldo credor. Não obstante, na hipótese de a inspeção apurar débitos suficientes para tornar devedor o saldo trimestral, o lançamento de ofício tão somente será possível dentro do prazo decadencial, foi o que eu acabei de olhar. O escopo do trabalho de auditoria em comento compreendeu a revisão do saldo credor do IPI do segundo trimestre de 2003. Como nos termos do parágrafo 1º do artigo 195 do RIP, o saldo credor é resultado do confronto, por óbvio, fez-se necessária a conferência dos cálculos dos débitos como segue. E aqui eu trago o trabalho da fiscalização, tá? Caso haja alguma dúvida sobre o que foi feito. Então, eu digo, o agente fiscal apurou que alguns clientes não cumpriram os requisitos do artigo 29, notadamente a falta de apresentação da declaração de que trata o acima reproduzido parágrafo 7º do artigo 29. Então, computou débitos para as vendas, cuja aplicação da suspensão foi considerada irregular. Conclui-se, portanto, que o procedimento fiscal é irretocável. Não obstante, para que não paire dúvidas quanto ao pleno enfrentamento do argumento de que havia decaído o direito de lançar o IPI, motivo pelo qual não caberia a redução, registro a seguinte síntese dos motivos que levaram à ratificação do despacho decisório.
A lide não versa sobre lançamento de ofício, pelo que não há que se falar no Instituto da Decadência. O saldo credor de IPI resulta do confronto de débitos e créditos. Não há prazo legal para revisão de crédito e é legítimo o confronto de débitos, ainda que não mais pudesse ser objeto de lavratura de auto de infração. De todo o exposto, presidente, meu voto é por negar provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos passar a votação? Nós estamos no item 14. Por favor, doutora Ari. Eu tenho uma posição, eu não sei, o fato de ter decaído o poder de lançar, se eu não posso lançar e não posso constituir débito, o débito não existe. Então, eu entendo que se eu não posso constituir débito e o débito não existe, eu não tenho como fazer essa conta de crédito menos débito. Eu tenho que considerar o crédito que foi indicado pelo recorrente. Então, eu entendo que não se pode lançar e muito menos considerar que exista débito depois do prazo decadencial. Essa é a minha posição. Não existe mais possibilidade de lançar, então o débito não pode ser considerado, não foi constituído. Eu compreendo. É até o posicionamento do Salvador. Eu considero. Esse é o posicionamento. Eu só quero deixar claro que não tem lançamento aqui, tá? Eu entendi. Então, quando a gente revisa o saldo credor, então é impossível revisar, porque saldo é o resultado do cotejo de débitos e créditos. Então, a Fazenda está impossibilitada de revisar o saldo credor. Porque você não pode revisar saldo sem revisar os itens componentes desse saldo. Se você não pode revisar o débito, o saldo não pode ser mais revisado. O saldo credor tem que ser aceito depois do prazo de 5 anos de decadência dos débitos. Então, isso que é um posicionamento técnico bastante radical e que é bom a gente deixar consignado aqui, doutor Ari, porque é a impossibilidade de revisão de créditos sem haver um dispositivo legal que fundamente. Eu estou dizendo que eu estudei muito esse assunto, eu achava isso também, tá? Eu também pensava assim, o problema é que a gente está estabelecendo uma limitação para a revisão desses créditos que não encontra previsão legal, é só isso. Mas eu respeito o seu ponto de vista, doutor. Inclusive, eu já pensei assim também. Eu concordo, Marcelo. Acontece que existe uma limitação legal para a constituição de débito. Não existe limitação legal para análise de crédito. Isso é verdade, tanto que os pedidos de restituição ficam ad eternum até na justiça. Então, como existe uma limitação legal para a constituição de débito, essa é a minha posição, eu respeito todas. Mas, e não existe previsão legal que limite a análise de crédito, uma vez que o débito não foi constituído, foi por limitação da Fazenda. A Fazenda não pode mais constituir, o débito não existe, então deve-se considerar o crédito, essa é a minha posição, por isso desvio do provimento ao recurso. Ok, obrigada, doutora Lee. Então, você vota por dar provimento, certo? Sim. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? A questão foi bem esclarecida pelo doutor Marcelo, eu concordo integralmente com ele, com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu acompanho a divergência. Eu concordo com o Marcelo essa questão do crédito, o Ari também já bem disse. O crédito realmente pode ser auditado, não tem um prazo. Já tem até voto meu aqui nesse sentido de que houve uma revisão dos créditos com mais de 10 anos, né, mais de 5 anos, enfim. Mas como está fazendo uma auditoria do crédito, isso pode ser glosado. Às vezes tem um produto que não é intermediário, algum material que não é de embalagem, pode ser glosado esse crédito. O problema é refazer a escrita com débitos que não foram constituídos no prazo adequado. Se esse débito não for constituído no prazo adequado, ele não pode fazer parte da composição da escrita. Ele não pode fazer parte da composição do saldo credor. Temos o saldo credor, como bem dito pelo Marcelo, ele advém dos créditos e débitos, mas os débitos eles têm um prazo para serem constituídos, né? E eles deveriam ter sido... Se não por via oblíqua, eu consigo auditar
débitos que não estavam mais passíveis de cobrança pelo fisco, né? É necessário, sim, um auto de infração. Eu acompanho a divergência. Inclusive em outros ramos do próprio direito tributário, essa situação já está mais ou menos pacificada. Você tem, por exemplo, prejuízo fiscal, você usa prejuízo fiscal de 20 anos atrás. Se ele não tiver escriturado, você não pode usar. Então, é uma posição radical. Inclusive, aqui na turma, a gente já julgou centenas de processos de PIS e COFINS, de saldo credor de PIS e COFINS, depois de auditoria, inclusive indicando receitas que não haviam sido tributadas. A gente tem que tomar muito cuidado com esse... Eu só estou querendo dizer para a gente manter uma consistência, porque isso tem reflexos em outros tributos também. Muito obrigada. Doutor José Adão? Eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por maioria de votos negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar ao item seguinte, que é o item 15, cuja recorrente é a mesma, Klöckner Pentaplast do Brasil Limitada, também de relatoria do Dr. Marcelo. Doutor Marcelo, por favor. A gente continua comendo muito requeijão aqui em casa. E acaba logo, né? Meu filho, mas esse copinho aí é raiz, esse copinho aí é de molho de tomate. Molho de tomate, elefante. Isso aí é raiz, isso aí é raiz. O Klöckner 2, ele é um pouco diferente, tá? Ele é um pouco diferente. Não, ele é totalmente diferente. Vamos lá. É pedido de ressarcimento de crédito IPI acumulado com declaração de compensação. O artigo 11... desculpa, presidente, eu posso? Sim, por favor. Tá? O artigo 11, né, ele permite o ressarcimento do saldo credor do IPI originado de compras de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização. A DRF homologou parcialmente a compensação porque não havia saldo credor suficiente. Em primeira instância, o contribuinte alegou o seguinte: a insuficiência do saldo credor foi motivada por erro no preenchimento do perdeconto. Informou compras para industrialização sob o CFOP 1102, aplicado a compras para comercialização. Eu não sei se aqui a minha redação ficou clara, que eu quis dizer que ele informou as compras para industrialização sob um CFOP que era de compra para comercialização. Aqui talvez a redação possa melhorar. Ele apresentou cópias de notas fiscais e explicação sobre a participação de cada um dos itens no processo produtivo. O direito aos créditos do IPI está previsto no inciso 2 do parágrafo 3º do 153 da Constituição e no 226 do RIP. Esses dispositivos estabelecem requisitos para registro e utilização de créditos. Também observam o disposto na decisão 301 de 99 no parecer 65, que admitem crédito sobre bens que integrem o produto final ou sofram desgaste, uma vez que os créditos eram legítimos, tinham direito de compensá-los. A apresentação da manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito, sendo ilegal a inscrição na dívida ativa. Aduz que os débitos encontram-se extintos, pois foram objeto de compensação. Devem prevalecer os princípios da verdade real e boa-fé, pois os créditos foram comprovados por meio de documentos. E conclui pedindo o integral reconhecimento dos créditos e homologação das compensações. A DRJ apresenta detalhada análise do despacho decisório e demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível. Na verdade, não houve glosa ou reclassificação de créditos. A diferença entre o crédito pleiteado e o deferido
diz respeito à transferência do segundo para o terceiro trimestre de saldo credor que não constava nos controles da Receita Federal. Relata que nos autos o processo administrativo tal foi analisado, instruído, foi analisado nos autos do processo tal foi analisado um perder-comp instruído com créditos do segundo trimestre, tá? E naqueles autos ocorreram glosas e consumo de créditos para quitação de débitos, que redundaram na redução a zero do saldo credor, homologação parcial e cobrança de débito, e que não foi apresentada manifestação e o débito foi liquidado, e o débito remanescente, inclusive, foi liquidado pela recorrente. Tá? Sendo que, então, a decisão da DRF foi definitiva na esfera administrativa. Em suma, a auditoria de que trata o presente não acarretou em qualquer alteração nos cálculos dos créditos do terceiro trimestre, pelo que os argumentos e documentos apresentados nada acrescentaram. E o crédito pleiteado corresponde ao saldo credor do segundo trimestre, cuja legitimidade não foi reconhecida em sede de outros autos. E por isso ele julgou improcedente a manifestação de inconformidade. No recurso voluntário, ele passa a defender, traz novos argumentos, ele passa a defender a legitimidade do saldo credor do segundo trimestre. Então, ele ignora a decisão proferida nos autos, traz e alega que no segundo trimestre de 2004, apurou um saldo credor de 1.343 e pediu ressarcimento de 1.311, pelo que tem direito ainda ao cômputo de 30 mil. Cometeu erros no perder-comp. Como no campo saldo ajustado credor informou 254 e não 223. E no campo saldo anterior passivo de ressarcimento informou 0 e não 30. E estes equívocos prejudicaram a análise do fisco. Aduz que os novos argumentos devem ser conhecidos com fundamento no princípio da verdade real, ampla defesa e contraditório. Discorre sobre a não cumulatividade, o direito à transposição de saldos, sustenta o direito ao ressarcimento e não pode ser elidido por erro formal. Bom, aí agora é o meu exame, né? Inicialmente, a recorrente não compreendeu o despacho decisório e os demonstrativos. Na manifestação de inconformidade, sustentou os créditos do terceiro trimestre se referiam a compras para industrialização e não comercialização, todavia essa infração não foi apontada. Alertada pela decisão de primeira instância, trouxe novas alegações tentando sustentar o cômputo do saldo credor do trimestre anterior, que, entretanto, já havia sido apreciado nos autos de um outro processo, cujo despacho decisório não contestou. Como os argumentos de defesa 1, 3 e 4 retromencionados não se encontram na manifestação de inconformidade, eu voto por deles não conhecer. E também não conheço do pedido de que as razões de mérito do recurso sejam conhecidas com base no princípio da verdade real e nos inconstitucionais direitos à ampla defesa e contraditório, pois equivaleria a considerar inconstitucional o artigo 17 do 70235, que fala da preclusão, para o que não somos competentes nos termos da súmula CAF número 2. Em síntese, eu voto por não conhecer do recurso voluntário. Ok, muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos passar a votação? Doutora Adi, por favor. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor José Adão? Com o relator. Muito obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário e nós julgamos o item 15. Podemos passar ao item 16, doutor Marcelo? Então, nós vamos iniciar o item 16, cuja recorrente é a APS, Administração Predial e Negócios Imobiliários S.A., também de relatoria do doutor Marcelo. Doutor Marcelo, por favor, pode iniciar. É a APSA 1 ou a APSA 1 voto? É a APSA 1 voto, Marcelo? Ou cópia? É a mesma coisa? É o APSA 1.
Os dois aqui têm a mesma coisa? Se os dois, eu não sei, não, senhora. Eu posso dar uma olhada para a gente votar junto? É isso? Eu posso dar uma olhada rapidinho. Desculpa, eu não estou lembrando, mas eu vou olhar. É que são dois ápices, na verdade, né? Deve ser um de cada um. É. Não, é que a Lisiane estava perguntando dos arquivos, que tem dois arquivos, um é cópia, um é APSA 1. Os dois arquivos são iguais, é o mesmo número de processo. Ah, é? Ok. Não, o APSA 2 é o APSA 2. Não, mas não tem APSA 2 na Não tem pasta. APSA 2, tem dois APSA 1. Então desculpa, é que eu coloquei errado. Eu na hora de copiar, não copiei certo. Desculpe aí, meus amigos. Eu vou consertar isso, tá? Já coloquei já, tá? E qual que a gente abre, Marcelo? É o 1. O voto. Então vamos lá. Posso começar, presidente? Por favor. Então vamos lá. A DRJ ela não conheceu da manifestação de inconformidade porque foi apresentada intempestivamente. No recurso voluntário, a recorrente admite que tomou ciência do despacho decisório em janeiro de 2014 e que somente apresentou a manifestação de inconformidade em 28 de abril de 2014, né, de forma intempestiva, pois após o término do prazo legal de 30 dias. Entretanto, como apresenta provas da legitimidade do crédito, em respeito ao princípio da verdade material, pede que seja superado o erro meramente formal e cita decisões administrativas em que os fatos se sobrepuseram aos erros formais. E, fundado nessa premissa, ela pleiteia que a decisão de piso seja declarada nula, os autos baixados para a unidade de origem, para que os documentos juntados sejam diligenciados e validado o crédito, e, por fim, homologado o crédito. No mérito, alega que pagou COFINS de maio de 2013 em duplicidade, o que comprova por meio da DCTF retificadora e comprovante de pagamento. Eu recebo como preliminar o pedido de decretação de nulidade da decisão da DRJ. O artigo 15 do decreto 70.235, admitido pela Constituição Federal com a estatura de lei ordinária, dispõe que a impugnação será apresentada no prazo de 30 dias. Assim, afastar a aplicação de um dispositivo legal em pleno vigor em razão do princípio da verdade material, corolário do princípio constitucional da legalidade, equivaleria à realização de juízo acerca de sua constitucionalidade, atribuição que não nos compete. Portanto, eu rejeito a preliminar. E eu não conheço os argumentos de mérito, não foram conhecidos pela DRJ, a decisão esta que este relator propõe que seja mantida por essa turma. Em suma, conheço parcialmente do recurso voluntário e nego provimento à parte conhecida. Quer dizer, eu conheci a preliminar e neguei provimento, só conheci a preliminar. Esse é meu voto, presidente. Obrigada. Podemos votar? Davi, por favor. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Nós estamos no item 16. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, a decisão é conhecer parcialmente o recurso e negar provimento à parte conhecida. Podemos passar para o item seguinte, doutor Marcelo, que é a outra APSA. Então, nós passamos agora para o item 17, cuja recorrente também é a APSA, Administração Predial e Negócios Imobiliários S.A. Por favor, doutor Marcelo.
E, cara, eu estava com o microfone fechado. A APSA 2 é exatamente igual. Eu nego o provimento, eu conheço parcialmente, nego o provimento à parte conhecida. Obrigada, doutor Marcelo. Vamos à votação. Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Estamos no item 17. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador. Acompanhe. Muito obrigada. Doutor José Adão. Com o relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina. Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos em conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar ao item 18? Vamos, então, ao julgamento do item 18, cuja recorrente é Disper, Distribuidora de Produtos Alimentícios Limitadas, também de relatoria do Dr. Marcelo. Palavra sua, por favor. É o Disfer 1. Eu peço desculpas, eu normalmente, doutora Sabrina, eu não dou tanto trabalho à turma quanto eu estou dando hoje, não, mas eu acho que depois que eu tomei a anestesia geral, acho que apagou uma parte do meu... Não, tudo Eu que certo. normalmente já esqueço mais as coisas do que o normal, eu acho que apagou mais coisa aqui. Então eu peço desculpas à turma aí por eu não estar resumindo os processos aí, mas eu realmente não estou lembrando. Trata-se de compensação não homologada em razão do crédito utilizado figurar no banco de dados da Receita Federal como integralmente vinculado a débito. Em primeira instância, a recorrente limitou-se a argumentar que, após a ciência do despacho decisório, retificou a DCTF, de cuja leitura apura-se o pagamento maior, pois nela figura o correto valor devido da COFINS e o montante efetivamente pago. No anexo da peça de defesa, ele colocou cópias da EFD e da DCTF retificadoras. A DRJ não acatou a alegação pelos seguintes motivos. A DCTF retificadora foi apresentada após a transmissão do perdeconta e emissão do despacho decisório. Não foi informada a origem do crédito pleiteado e não foram apresentadas provas, documentos contábeis e fiscais da legitimidade do crédito. No recurso voluntário, ela informa que o direito creditório origina-se do fato de não terem sido computados na apuração original da COFINS créditos derivados de compras para comercialização. Como prova da legitimidade dos créditos, traz novos documentos, apurações originais e retificadoras, cópia de livro de entrada e nota fiscal de compra. A dos que o único erro que cometeu foi não ter retificado a DCTF tempestivamente. Contudo, salienta que a EFD foi retificada juntamente com o perdeconta e, por conseguinte, antes da emissão do despacho decisório. Acusa o julgador de primeira instância de não ter prestigiado o princípio da verdade material, pois não determinou a realização de uma diligência para a apuração dos fatos. E, por isso, ela entende que essa decisão é nula. Argumenta que o ônus da prova compete ao acusador, que deve envidar todos os esforços na busca da realidade dos fatos. Cita decisões do CARF que desqualificam o lançamento apoiado em argumentos superficiais. Agora o meu exame, tá? Bom, eu inicio com a acusação de que a decisão é nula, a decisão de piso é nula. Alega que não determinar a realização de diligência para dirimir suas dúvidas. Desta forma, não teria cumprido com o ônus de provar que o direito pleiteado não era legítimo. A DRJ, aí agora eu digo eu, né? A DRJ apresentou como fundamentos fáticos de sua decisão o dia que a DCTF foi retificada após a emissão do despacho decisório e as faltas de informação acerca da natureza dos créditos e apresentação de documentos fiscais e contábeis que comprovassem a legitimidade do crédito. E como fundamento jurídico, diversos dispositivos legais, notadamente o artigo 170 do CTN. Uma vez que foram apresentados os fundamentos fáticos e jurídicos, conclui-se que a decisão foi devidamente motivada e não padece de qualquer outro vício material ou formal.
Não procede a alegação de que o fisco não teria cumprido com o ônus de apresentar provas do ilícito que o levou a efetuar o lançamento. A lei diversa sobre legitimidade de crédito e não de lançamento de ofício, e contentas sobre direito creditório, onde de provar sua robustez é do contribuinte. E, por fim, também não lhe assiste razão quando pede a anulação da decisão pelo fato do colegiado não ter determinada diligência. Primeiro, que a diligência não se presta para a produção de prova, e segundo, que o artigo 18 estabelece que o julgador determinará sua realização somente quando julgar necessário. Portanto, a decisão de piso é rígida. Aí agora eu continuo. De pronto, eu consigo que parte dos documentos formadores do conjunto probatório foi carreados aos autos neste momento processual. Contudo, em processos como o presente, supera a preclusão processual de apresentação de provas. O despacho decisório é por demais lacônico e ele admite a interpretação que a simples retificação da DCTF poderia resolver a controvérsia de forma satisfatória. Assim, para que não haja dúvidas de que a recorrente pôde exercer plenamente os direitos à ampla defesa contraditória e que foi respeitado o princípio da verdade material, eu conheço da documentação carreada juntamente com o recurso voluntário. Eu consigo. No mês de competência de fevereiro, a COFINS foi calculada e paga sob o regime não cumulativo, de acordo com as cópias do EFD e código indicado na guia de recolhimento. O artigo 1º da 10833 dispõe que a COFINS é calculada sobre a totalidade das receitas, que devem ser determinadas de acordo com a legislação comercial e fiscal. E aí eu reproduzo aqui os dispositivos legais. Regra geral, a incidência não cumulativa pressupõe a tomada de crédito sobre produtos adquiridos para revenda, cuja receita é tributada. Assim, adotando-se uma interpretação sistemática, o registro contábil efetuado de forma regular é pré-requisito para o desconto de crédito. Por fim, faz-se necessário transcrever mais um dispositivo do decreto 1598, só para lembrar, 1598 é o decreto-lei que foi incorporado pelo decreto regulamentador da legislação do imposto de renda. Tá? Dispõe que os valores das operações do contribuinte são admitidos pelo fisco desde que registrados em escrituração contábil apoiada em documentação hábil. Isso posto, conclui-se que a documentação apresentada pela recorrente, apuração, DCTF, EFD, nota fiscal e livro de entrada, não é suficiente para comprovar a legitimidade do direito creditório, porque não inclui a conciliação das apurações e notas fiscais com os livros contábeis. E faz-se necessário registrar que não é cabível converter o julgamento em diligência para que seja juntada a escrituração contábil, uma vez que esta não se presta para a produção de provas. Portanto, presidente, o meu voto é por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos passar à votação? Nós estamos no item 18. Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Com o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, o item 18, a decisão é por negar provimento ao recurso voluntário e é por unanimidade. Agora, eu informo que os itens 19 a 26... Presidente? Sim? Eu posso sugerir, tem um outro da Disfer. Eu já vi, mas... Vamos, só deixa eu acabar o anúncio aqui, a gente... Tá bom, desculpa, tá? Não, imagina. Eu informo que estão retirados de pauta os itens 19 a 26, de relatoria do Dr. Breno, em razão da ausência. E com isso, nós concluímos itens da pauta da manhã, do dia 26 de janeiro de 2021, e eu peço para que paremos a gravação, por favor. Presidente, gravação interrompida.